Isso ajuda e acelera um pouco, né, as respostas que a gente precisa encontrar. Então, não tem como estar no meio acadêmico ou estar no meio da pesquisa sem ter familiaridade com essas ferramentas e com essas estratégias de busca de artigo científico, que é um pouco diferente, às vezes, né? A Jana falou muito bem, né? Quando tu quer fazer uma revisão sistemática, ou quando tu quer fazer, escrever teu projeto, ou quando tu quer procurar uma resposta para uma pergunta de pesquisa, tu tem que usar essas grandes bases de dados, que acho que é onde tu encontra a maior parte dos artigos. É um pouco diferente quando tu está na assistência, por exemplo, e tu tem uma dúvida clínica na tomada de decisão. Tu pode usar, por exemplo, a base Pedro, que está mais focada para esse tipo de coisa. A base Pedro é uma base um pouco diferente dessas, que já tem toda uma sistemática de avaliação da qualidade dos trabalhos. Então, eles ranqueiam os ensaios clínicos, por exemplo, de uma nota de 0 a 10. E para quem está na assistência e para quem quer uma resposta mais rápida e que não está trabalhando com pesquisa, às vezes, né, para ter a melhor possibilidade de tomada de decisão, da melhor tomada de decisão, às vezes a base Pedro é muito boa e funciona muito bem para isso também, porque lá tu encontra os ensaios clínicos sobre os assuntos, tu já tem uma nota de 0 a 10 da qualidade daquele trabalho. Então, isso te dá um pouco mais de segurança para saber se o trabalho foi bom, se tu pode confiar ou não naquele resultado, e aí tu usar o resultado para tomar a tua decisão, tá? Então, acho que depois a gente pode, numa outra oportunidade, falar um pouco também da base Pedro, que acho que é legal, mas acho que agora, Jana, talvez seja interessante fazer um exercício com as coisas que a Janaína está trazendo, tá bom, pessoal? Mas acho Tem que até outras ferramentas de avaliar a qualidade, que é bem interessante de ver também, né? Porque às vezes é que a gente estava conversando esses dias, tem, por exemplo, revisão sistemática, antes eram muitas que eram feitas, e assim, é uma revisão sistemática, eu posso confiar, né? Só que hoje a gente sabe que não é bem assim, tem muita revisão sistemática que a gente não pode confiar, que não obedece critérios. Então, entender também, avaliar a qualidade dos estudos é muito importante. Eu acho que está junto ali com a busca, né? Para a gente entender que tipo de estudo que a gente pode realmente acreditar e saber entender, mesmo que não entenda de estatística, de aspectos mais técnicos, a gente conseguir avaliar a qualidade desses estudos. Bom, eu não sei se vocês querem, eu posso mostrar para vocês algumas coisas do PubMed, então. Não sei se alguém tivesse alguma pergunta fácil aí de pesquisa, quem está pensando, é rapidinho da gente fazer. Eu vou me meter, então. Tá bom. Protocolo de força, treinamento de força em paciente de DPOC. Tá. Enquanto internado. Enquanto internado. Agudizado. Isso. Tá, Vamos então aproveitar, aí... Pedro. Isso, então assim, tu vê, eu quero saber sobre protocolos de força em paciente de DPOC agudizado. Se tu fosse fazer a tua estratégia no PubMed hoje, o que tu ia colocar lá? Paciente DPOC seria o foco, acredito eu. O P, talvez, ali. Tá, eu vou compartilhar aqui, tá? A tela, eu vou entrar aqui no PubMed. Janaína, é obrigatório a gente fazer primeiro, pegar lá no Dex os escritores ou não precisa? Como que é? Desculpa, Thaís, né, Thaís? Isso. A gente precisa buscar primeiro lá no Dex ou não, os escritores, a gente pode fazer direto? Pode fazer direto no Mesh, não tem problema nenhum, só se tu tiver alguma dúvida, às vezes é algum termo assim que tu sabe em português e não sabe nem por onde começar no inglês, sabe? Aí tu pode ir lá no Dex ver mais ou menos o que falam, como que traduz isso de uma maneira para os escritores indexados e vem para o Mesh. Mas não é obrigatório, não. É só uma ferramenta para quem precisa mesmo mais facilitar um pouco essa tradução. Porque dá para a gente colocar diferentes tipos do mesmo termo, né? Aí a gente pode usar vários. Sim, isso. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Quando a gente faz uma conta no PubMed, no Medline, que é
para quem já tem, né, que use mais as ferramentas, ou para quem não tem, que faça, é bem simples de fazer. A gente vai ter as nossas estratégias de busca salvas dessa forma aqui, tá? Então, isso daqui são as últimas buscas que a gente faz, que eu fiz, que estão aqui, que eu fiz realmente para descobrir os descritores de algumas palavras. E essas aqui são as buscas que eu tenho fixas, salvas, tá? E aí vocês podem ver aqui quando que elas foram atualizadas, ó. Então, aqui mostra a última busca, mas na verdade é a última atualização, tá? Essas buscas aqui são as que eu tenho sempre para receber por e-mail, a atualização. E aqui, essa aqui da Covid foi atualizada há 4 dias atrás, exercícios respiratórios. E aí tem algumas que faz mais tempo, porque não saíram estudos nesse tempo. Vejam bem, 18 dias a gente já acha muito, né, não ter saído um estudo. Mas eu tenho salvo essas estratégias de busca. E aí, quando eu vou fazendo a estratégia, eu posso salvar essa estratégia com os operadores booleanos, como eu falei para vocês, com estratégias prontas. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui essa aqui, que é hashtag 20, tá vendo? Essa daqui eu fiz 3 buscas de 3 termos, e aí eu juntei na mesma busca com os booleanos. Então, se vocês forem ver, essa hashtag 20 é a busca de ensaios clínicos randomizados, e aqui eu juntei com outra estratégia. Ai, que só tá aparecendo ensaios clínicos, depois eu consigo abrir para vocês aqui. Mas é da Covid, tá? São ensaios clínicos randomizados e Covid. Então, eu consigo traduzir aqui para o PubMed o que eu quero fazer e receber essas atualizações. Então, realmente é um trabalho bem grande no início, mas depois facilita muito a vida da gente para poder ter estudos de qualidade sempre. Em relação aos descritores, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai usar esse exemplo, tá? Do exercício na DPOC. Então, se a gente fosse, basicamente, tu quer saber, pode falar de novo? É treino de força na DPOC agudizado. Isso aí. Como que tu colocaria essa estratégia agora? Tipo, vai fazer a busca agora, tu quer saber, o teu objetivo é fazer uma revisão bibliográfica da tua tese de mestrado, tá? Vamos botar uma coisa mais complexa aqui. Então, como que tu chegaria para fazer essa estratégia aqui no PubMed? Eu pensaria em... Pode falar sem julgamento, tá? Talvez provavelmente alguma seja coisa por treinamento de força mesmo em DPOC, não sei. Algo mais amplo, talvez teria que ser ou não. De força na DPOC agudizado, precisa limitar o agudizado também. Tá, então vamos lá. E aí tu ia colocar o que aqui? Resistance Training, pode ser? Pode ser. Training. Aí tu me disse, tu ia colocar entre aspas ou não? Será que eu escrevi certo aqui? Como escreve isso? Não, acho que não. É assim mesmo, né? Acho que é. Tá, e aí eu vou colocar um aqui, então, DPOC, tu ia colocar ou ia botar doença pulmonar? Vamos botar assim, tá? Eu tô fazendo uma busca Google Style aqui, tá? Vamos ver o que ele vai achar. Ai, não, gente, desculpa, eu tô na National Library aqui. Ó, aqui ele já me dá umas ideias, tá? Mas aqui não são os termos indexados ainda, certo? Vou botar DPOC sem o bullet aqui e vou fazer a busca. Acho que é COPD, tá? Ah, é. Aqui. Tá? Vejam bem, ele achou aí 286 resultados. Aqui eu não tenho o DPOC agudizado, eu tenho todos, né? Mas a gente poderia botar também. Eu não sei nem como é que... Aqui eu COPD. mas eu não...
assim seria o Google, né? Mas não é esse o termo, com certeza. Aqui eu tenho 39 resultados. Alguém anota para mim esse número, tá? Então, eu usei treino de força, DPOC e agudo. Tá bom, usei isso. Aí, se eu quero fazer uma busca um pouco mais sistematizada, eu posso começar colocando isso aqui entre aspas. Ali naquele resistance solto ali, ele pode achar também outras coisas, né, que não sejam o treinamento resistido. Deixa eu pegar aqui e vou botar. A gente está só fazendo uma brincadeira aqui, tá, gente? Depois acho que não vai dar tempo de fazer uma coisa mais séria, mas a gente pode fazer outra aula. Aí aqui eu já achei 22 resultados, tá vendo? Já mudou. Só pelo fato de eu ter posto as aspas, porque provavelmente naquele resistance lá eu achava coisas que não se referiam ao resistance training, certo? Mas eu posso ainda, mesmo no estilo Google, eu não estou fazendo algo com os descritores ainda. Eu posso colocar os operadores booleanos aqui. Os operadores booleanos sempre em letra maiúscula, tá? E aí aqui eu vou fechar um pouco mais a minha questão, que vai ser treinamento resistido à palavra completa, com DPLC e com agudo. Vamos ver se ele vai achar alguma coisa. Continuou os 22 resultados, tá? Poderia ter mudado aqui sem o AND, mas ele já entendeu que era tudo no mesmo estudo antes. Ok, essa minha busca aqui, se eu for ver, ó, eu achei... olha só, não sei se isso aqui é uma revisão sistemática do jeito que está dizendo aqui, mas me dá a entender que é. Então, eu tenho estudo, bom, tem uma revisão sistemática, achei muitos estudos interessantes aqui. Posso usar? Posso. Mas, vamos fazer a comparação. Então, eu tenho 39 estudos sem, só um simples aspas, e 22 agora. E aí, aqui, eu vou para o meu mesh. Então, vocês vejam a diferença de eu entrar no PubMed e tocar no PubMed isso aqui. Para eu ir para o mesh, eu venho aqui na National Library, eu vou selecionar o mesh aqui e pronto. Aqui eu já estou indo direcionando a minha busca para os termos indexados, tá? Então, eu vou colocar aqui de novo, resistance... training. E eu vou ver o que ele vai achar aqui. Porque aí o que eu faço? Aqui eu não vou achar os estudos, mas eu vou ver se resistance training é um termo indexado. E existe resistance training. Então, a partir de agora, eu vou começar a fazer a minha estratégia de busca mais detalhada com os termos indexados. Eu encontrei o resistance training aqui, e aí quando, Thaís, tu fala dos termos lá do DEX, que tem várias descrições, no mesh também tem, tá? Que são esses termos que a gente encontra aqui, ó, que são os entry terms. Esses entry terms, eles são basicamente o seguinte, são termos que também são utilizados para descrever, né, o treinamento resistido, mas eles não são indexados, tá? Então, é como se fosse, assim, aquele você quis dizer do Google. Porém, se eu usar o termo indexado, eu vou estar pesquisando, a minha busca vai contemplar todos esses termos, certo? Então, eu não preciso entrar com todos. Mas, se por acaso eu colocar um desses termos, porque é o mais conhecido meu, eu vou estar fazendo uma busca menos sensível, porque eu vou estar deixando todo o resto para trás. É mais ou menos o que acontece quando a gente procura por treinamento muscular inspiratório. Dentro do Breathing Exercise, o TMI está aqui contemplado, mas se eu procurar só o TMI, eu vou estar deixando escapar algum resultado. E aí eu encontrei o entry term aqui, o mesh, e aí vou adicionar aqui no Search Builder, tá? Tá, Jana, só para quem está acompanhando pela primeira vez, o que tu digitou ali é o Resistance Training, sempre é o primeiro que aparece aqui? Não, foi bem... Como é que tu sabe que ele é o então, principal?
porque só tem esse termo. Agora, se eu botar, por exemplo, aqui, ó, exercício, tá? Não, aerobic training, acho que vai ser melhor de vocês verem. Se eu botar aerobic training aqui, ó, ele vai me aparecer tudo isso daqui, tá? O que eu tá. posso encontrar? Naquela janela ali de cima que ele aparece, não é? Aqui de cima, só que esses termos aqui não são os indexados, são os termos que eu posso estar procurando, mas eu quero botar aerobic training porque já que todo mundo procura resistance training, o aeróbico dá a impressão que é a mesma coisa. E aí é isso aqui, ó, eu procurei por aeróbico, só que não existe descritor indexado como treinamento aeróbico. E aí ele vai também me dizer, você quis dizer praticamente isso do Google. Se eu jogar aerobic training, eu vou achar, vou, mas o certo é exercise, tá? Para eu pesquisar o aeróbico. Então, aqui dentro dos entry terms aqui, eu vou ter uma gama de termos que o exercício contempla. Inclusive aqui, ó, aerobic exercise. Exercise aeróbico. Então, o aeróbico, ele está dentro do exercício. Se eu for fazer uma busca e colocar só treinamento aeróbico, a minha busca não vai estar completa como se eu usar o mesh certo, tá? Então, querendo exercício aeróbico, eu posso estar procurando por isso aqui, por um exercício de circuito, né? Ou exercício. Então, eu vou colocar exercício. Esse é um exemplo mais clássico para poder ver que a importância da gente utilizar o mesh, tá? Então, acho que era isso, Pedro, que tu queria, né? Porque não, é a só para gente saber seleciona. onde é que ele aparece. Mas ele aparece correto do aqui. mesh. Ele vai aparecer, se eu botar aeróbic ainda aqui, ó, só o aeróbic, tirar o training, o mesh vai me perguntar exatamente o que eu quero saber, né? Tipo, não, aeróbico tem muita coisa. Então, aeróbico, tu quer saber de bactéria, de vírus, de nananana. E aí, aqui eu vou estar contemplando o exercício. Mas vocês vejam que se eu coloco aeróbico aqui, não vai aparecer para mim o treinamento aeróbico, porque ele não é um termo indexado, apesar de ser o termo mais óbvio, né? Então, o mesh me ajuda a selecionar o termo certo por isso. Dentro da nossa busca, então, eu ia procurar DPOC também, né? Se eu pedir aqui, vou procurar, posso selecionar ali, mas aí o que aparece para mim aqui, eu estou procurando asma. O que eu estou procurando? Asma. Lembra daquela parte da população que a gente comentou, né, de ser bem específico? Bom, se eu quero saber só de asma, eu não vou usar um termo mais genérico. Agora, se eu quero saber de DPOC, olha o que diz aqui. DPOC, não sei se talvez, não, acho que não na severidade, não é a questão do agudo, né? Então, eu vou colocar só o DPOC. E aí, aqui eu posso ver se não tenho a agudização do DPOC aqui. Então, porque eu poderia ter o estado agudo aqui, que seria contemplado no DPOC de qualquer forma, tá? Essa parte aqui, a gente não mexe, tá? É mais também para quem vai fazer um ensaio muito mais específico. Mas a gente usa o mesh dessa forma. Se vocês observarem aqui, ele já me dá a opção do booleano, do end, nessa posição aqui, tá? Então, eu não preciso mudar isso. E aí, eu vou só selecionar para a caixa de busca, e ele já vai fazer a minha estratégia de busca com exercício resistido e DPOC. Eu acho que a gente pode usar exacerbação, eu acho, né? Assim. Vamos ver. Vou botar aqui mais uma vez, não é, tá? Deixa eu tirar esse disease aqui, vamos ver se ele acha alguma coisa. Ó, o que ele acha se eu coloco exacerbação, ele não aparece nada, não é um termo indexado. Eu tenho aqui a progressão da doença, pode ser? Acho que não, né? Porque aqui ele tá, acho que são estados mais longos, eu entendo, pelo menos. Deixa eu ver se é agudo, o que ele aparece. Aí a gente tem que ver exatamente o que a gente quer, né? E se tu botar COPD exacerbation? Eu acho que aí sim.
Eu não sei se vai ter, mas vamos ver. Ó, ele não acha. Não acha, né? Não acha. E se tu Então, deixar o disease exacerbation, não sim, pode. pode. É que se eu entrar com a exacerbação da doença aqui, ó, ele não é indexado também. Ele me sugere que eu use o progression, tá? E aí, o que eu vejo aqui? Eu vejo que o progression é a piora da doença no tempo, né? Eu não, a gente pode fazer a busca, porque, né, não vai perder nada fazendo a busca, mas eu não sei se ele acharia exatamente o caso de agudização Se ele hospitalar. significa isso, né? Ou a gente pode botar hospital, quem sabe? Vamos ver. Só se for admission, É, talvez. pode ser. Vamos ver. Hospitalar, né? Vou botar aqui que ele vai procurar por isso aqui. Não pode ser Hospitalar. Ah, hospitalar entendi. admission. Isso. Vou botar assim, tá? Eu não sei. Não, é. Vamos ver. Hospital admission. Physical examination. Em vez da admission. Como que fala? Do período de internação, né? Tem que ser, não pode ser stay. Vamos ver. Length of stay, período confinamento. Não, também não. Bom, não sei. A gente até com mais tempo a gente pode até procurar se tem alguma coisa relacionada ao agudo, mas talvez a gente possa fazer essa busca como ela tá e selecionar vendo os artigos, né? Se não forem muitos. E se usar inpatient? Pode ser. Inpatient é hospital, né? Pode ser. Ó, boa. Então, vamos tentar esse, então, tá? Vamos colocar aqui. E a gente pode fazer o exercício de fazer com o inpatient e sem, depois, para ver se dá alguma alteração na busca. Então, aqui eu também só vou adicionar, e aí vocês podem ver que ele ficou o exercício resistido e DPOC e pacientes internados. E aí eu vou buscar no PubMed. Não achou nada. Então, foi uma busca bem específica, né? O que eu posso, de repente... não deve ter também. Talvez não tenha, né? Não, então. Talvez não tenha mesmo, ou talvez eu possa tirar... Vamos procurar só o exercício resistido. Porque ele não tá voltando aqui. Se eu procurar só o exercício resistido e DPOC. É outra opção. Vamos ver. Porque, às vezes, o exercício resistido, ele pode estar também... Ó, ele pode estar associado a algum outro tipo de terapia, não apenas o resistido, mas ele pode estar lá como reabilitação pulmonar ou assistência ao paciente DPOC agudizado, e teria que estar um pouco... Eu não estou muito familiarizada dos termos hospitalares, assim, mas, de repente, deve ter alguma coisa que englobe o exercício resistido, entende? Mas talvez se for olhar, se for olhar para esses artigos que ele está listando aí, talvez tu não encontre nenhum com paciente hospitalizado. Talvez tu encontre exercício resistido em paciente ambulatorial, assim. Exatamente, pode ser. Talvez não seja a intervenção adequada. Uma forma que dá para tirar de dúvida disso é indo, de repente, nos guidelines ou nas task forces para ver se tem alguma recomendação, o que eles falam, porque eles sempre fazem em cima de evidências. Então, a gente pode pesquisar dessa forma para ver se existe alguma recomendação, porque aí certamente teria algum artigo, né? Faz mais uma, Jana, assim, só põe, ao invés de resistance training, põe só COPD e inpatient. Tá, eu vou colocar e vou fazer já salvar a busca, tá? Para mostrar como é que faz. Então, se eu pedir aqui... Inpatient. Aqui.
Adicionei, beleza. Aí eu tenho 188 resultados, tá? A gente poderia até depois, para comparar com as outras buscas, colocar o exercício resistido e a DPOC, como a gente fez antes, para ver o que aparece, para ver a diferença, que antes deu 39 ou deu 22, né? Eu acho uma coisa assim. Bom, aí eu achei isso daqui. Não são lá muitos artigos, né? 188, dá um trabalhinho, mas eu posso realmente selecionar pelo título e ver se algum deles fala da exacerbação do DPOC, já que eu não encontrei o descritor, tá? Bom, aí se eu quero salvar essa busca, eu posso vir aqui a diferença de salvar aqui, ó, eu vou criar esse salvar, eu vou criar um arquivo da busca, onde vai estar todos os resultados, todos os resumos, se eu pedir o abstract. Eu não quero isso. Eu quero salvar essa busca para ela ser atualizada constantemente. Então, eu venho aqui no Advanced e ele vai me dar isso aqui, ó. Tá? Isso daqui são todas as buscas que eu tenho salvas, certo? As últimas buscas que eu fiz. Então, o que eu vou selecionar? Essa busca aqui, que foi a última, tá? Que eu fiz, ela vai ficar salva como hashtag 12, tá vendo? Então, dessa busca aqui, eu consigo salvar ela com os resultados dela aqui, ela já está salva. Se eu for no Advanced, ela já está salva. E aí eu crio o alerta. Então, eu consigo ver aqui o nome da busca, que eu consigo ver, colocar DPOC GPIC, por exemplo, tá? E aí aqui vão estar todos os meus termos e eu pergunto se eu quero updates por e-mail. Sim, eu quero. Eu consigo selecionar o e-mail que vai, a frequência, né, que é semanal, mensal ou diária, o dia da semana que eu quero receber os updates, enfim, os detalhes. E aí eu salvo. Então, toda semana eu vou receber uma atualização dessa busca. Bom, aí o que acontece? Eu quero, então, nesses pacientes aqui, nessa busca, eu quero agora adicionar um termo nessa busca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o Mesh, e aí aqui eu vou procurar o Resistance Training de novo. Buscou aqui. Vou fazer uma busca só de exercício resistido, certo? Com só isso. Vou procurar aqui. Bom, Janaína, mas aí vai ter tudo. Sim, vai ter. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou salvar essa busca e olha o que acontece. Eu fiz uma busca de DPOC e inpatient, né? Que é a minha busca do paciente agudo. E aí eu tenho uma busca de exercício resistido com 10.000 artigos. Mas aqui eu tenho hipertensos, diabéticos, saudáveis, neurológicos, enfim, todo mundo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa busca, que é o 13, e eu vou juntar as duas, tá? 13, vou colocar o AND, de novo, vou juntar com a busca. Eu poderia vir aqui pegar outra população minha. Eu tenho uma busca de COVID. E aí eu quero saber do exercício resistido na COVID. Vou juntar as buscas. Então, eu faço isso e aí eu busco. Ele não vai achar nada, porque a gente viu, né, que essa busca, realmente ele não achou nenhum artigo, mas essa busca aqui vai ficar salva. E aí eu posso criar um alerta dele. Foi errado, gente, vocês viram, né? Atualização. Pronto. E aí eu vou salvar. Bom, se sair algum artigo sobre isso, eu vou ser atualizado, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta que o PubMed tem, que é bem interessante, em Base tem também, mas que aí a gente consegue justamente entrar
nas nossas pesquisas salvas, né? E aí ele vai ficar salvo aqui também como ficou essa daqui que eu juntei 3 termos na mesma busca, tá? E aqui eu consigo ver as últimas buscas mais recentes que eu fiz. Então, no caso de ser talvez um pouco mais interessante, dependendo se a gente não tem familiaridade com os entry terms, com os meshes, a gente pode fazer 3 buscas separadas. Então, só do DPOC, só da intervenção que a gente quer, do pico, sabe? Ter uma busca para cada termo, que no início é um pouco mais fácil para a gente ter esse julgamento de quando juntar tudo, e eu consigo salvar essas buscas e deixar ela mais específica utilizando essa estratégia das buscas salvas. E aí eu vou ter sempre atualizações e eu posso brincar com essa busca. Eu quero só resistido e DPC, ou eu quero só resistido e outra doença, enfim. E aí, quando a gente fala do planejamento da estratégia de busca, é isso. É um trabalho que às vezes parece meio perfumaria, perda de tempo, com uma coisa, entre aspas, tão simples, que é uma busca de artigos, mas que vocês veem quanta coisa a gente pode fazer para deixar essa busca mais específica e que vai nos poupar tempo lá na frente, né? Quando a gente tiver com gastrite para defender os dados. E outra coisa, Jana, que ele está falando, só para assim também o pessoal entender. Essas informações que a Jana trouxe, quando vocês têm dúvida, se vocês vão na biblioteca, o bibliotecário sabe de tudo isso, tá? Então, uma das melhores pessoas que pode ajudar a gente nessas buscas, quando a gente está começando, é o próprio responsável da biblioteca. Então, sempre os bibliotecários, eles têm toda essa informação. E eles podem ajudar bastante nessa escolha até dos mesh, na escolha das estratégias. Então, acho que se a Jana for falar, ela vai dizer que essas informações ela conseguiu captar aonde, Jana? Da busca? É. Não, eu não foi com bibliotecário, foi raiz mesmo, não. Foi raiz, tá? Então, mas assim, ó, os bibliotecários têm toda essa informação. É que a bibliotecária... Então, mas aí, Pedro, assim, né? A bibliotecária dificilmente vai te ensinar a fazer. Ela vai fazer para ti. Tu vai perguntar ali, eu quero saber uma busca assim, assim, assado. E provavelmente ela vai dar a busca que tu quer, né? Mas a não ser que seja uma bibliotecária muito simpática e muito querida, ela vai sentar contigo e vai te ensinar. É claro que daí, claro, estou fazendo um estudo, vale a pena, mas eu sempre acho que vale a pena a gente aprender a fazer, né, eu fiz, assim, isso eu aprendi, tá? A base da estratégia de busca eu aprendi fazendo revisão sistemática, com quem já fazia e aprendendo a fazer estratégia, e aí depois com a atualização da Cochrane, porque eu tenho um cadastro na Cochrane que eu recebo as atualizações e participo das atualizações deles quase sempre, não é sempre que eu consigo, mas já fiz muitas, então, né, eu tenho isso, mas nunca pedi ajuda de bibliotecária, professor Pedro. Tá, mas elas sabem fazer tudo isso porque elas têm treinamento para isso, né? Sim, com certeza. Se tu for pegar alguém de uma biblioteca da área da saúde, ele sabe fazer, com certeza. Tudo isso. Sabe. Então, é uma fonte de recursos que a gente tem. É que tu tá muito bonzinho agora como orientador, como professor, porque na minha época não teve essa dica da bibliotecária. E me disse, vai lá, Jana, procura a bibliotecária da UFSC para ajudar. Bom. Tá gravando, viu, Jana? Depois eu vou usar isso contra ti. Bom, acho que a gente já adiantou bastante, né, pessoal? Acho que já deu bastante por hoje. Então, queria agradecer a Jana por toda essa dedicação e pelas informações que foram muito boas. E a gente segue conversando sobre isso em outras oportunidades, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Obrigado, Jana. Nada.